A neve caía sem trégua, transformando a paisagem em um vasto deserto branco e silencioso. O frio era tão intenso que fazia o ar arder ao ser respirado, cortando a pele como pequenas lâminas invisíveis. No meio daquele cenário cruel, uma pequena figura marrom tremia, quase oculta sob uma fina camada de neve acumulada sobre seu dorso. Era um cachorro da raça salsicha, de corpo alongado e patas curtas, claramente feito para o aconchego de um lar, não para a brutalidade do inverno. Mas ali estava ele, imóvel, exausto, protegendo com o próprio corpo 5 filhotinhos recém-nascidos. Seu pelo curto não oferecia proteção suficiente e seus ossos finos já doíam com o frio cortante. Ainda assim, ele se recusava a se mover. Seus olhos semicerrados demonstravam a exaustão extrema, mas ele não podia se dar ao luxo de descansar. Seu único objetivo era manter seus filhotes vivos. O vento soprava forte, levantando pequenos redemoinhos de neve ao redor do pequeno grupo. A cada rajada, o salsicha encolhia ainda mais o corpo sobre os filhotes, tentando oferecer um abrigo mínimo contra o frio implacável. Os pequeninos, ainda cegos e frágeis, se apertavam uns contra os outros, em busca de um calor que não existia. O menor deles já não se movia, e o salsicha parecia saber que ele não resistiria. Seu coração batia acelerado, mais pela angústia do que pelo frio. Ele levantou a cabeça por um momento, olhou ao redor e soltou um gemido baixo, quase um pedido de socorro, mas não havia ninguém para ouvir. O mundo parecia ter esquecido deles. A neve continuava a cair e o tempo corria contra eles. O inverno havia chegado com toda a sua força e a neve cobria a paisagem com uma espessura implacável, como se quisesse engolir tudo. Cada floco que caía parecia ter o poder de apagar qualquer sinal de vida, deixando tudo em um silêncio profundo e pesado. O vento cortante soprava sem piedade, arrastando a neve e criando redemoinhos que pareciam se formar a cada instante. Em meio a tudo aquilo, um pequeno salsicha, de pelagem marrom e corpo alongado, tremia de frio. Ele não era feito para aquele ambiente gélido e sem vida. Seu pelo curto e fino não era suficiente para protegê-lo, mas ele não tinha escolha. Encolhido, com o corpo exausto, ele apertava os 5 filhotes recém-nascidos contra si. Eles estavam tão frágeis, tão pequenos, que mal conseguiam abrir os olhos, mas o salsicha se recusava a deixá-los. Seus olhos, agora quase fechados de tanto cansaço, demonstravam uma luta interna que ninguém poderia entender. A dor nas patas, as feridas que se formavam no seu corpo cansado, eram nada comparado ao instinto de manter os filhotes aquecidos, mesmo que isso significasse sua própria exaustão. Ele tinha uma missão: sobreviver por eles. A cada momento, o frio parecia piorar, e o peso da neve que se acumulava sobre o corpo do salsicha aumentava. Ele sentia o ar gelado cortando sua pele, mas não se movia. Cada respiração se tornava mais difícil, e a sensação de que o tempo estava se esgotando tornava-se cada vez mais presente. Um dos filhotes, o menor, já não se mexia. O salsicha sabia disso, mas não tinha forças para fazer nada além de pressioná-lo contra o peito, tentando aquecer o corpo gelado. Um gemido baixo escapou de sua garganta, um som de desespero, mas também de resignação. A sensação de estar sozinho, perdido em meio à neve e ao silêncio absoluto, foi o que mais o abalava. O vento parecia rugir cada vez mais forte, mas ele não se movia. O que mais poderia fazer? A dor nas suas patas e a falta de energia tornavam cada movimento mais difícil. Cada vez que ele tentava se ajustar, a neve se acumulava ainda mais ao redor dele, cobrindo seus filhotes e tornando a tarefa de protegê-los ainda mais árdua. Mas ele não tinha escolha. Se ele desistisse agora, eles não teriam nenhuma chance. Irene, uma menina de 11 anos, estava explorando a floresta naquela tarde fria de inverno. Era algo que ela adorava fazer.
principalmente quando havia neve. Ela gostava de ouvir os sons da natureza, registrando-os em sua pequena gravadora, e sentia-se em paz entre as árvores, longe da rotina da cidade. Mas naquele dia, algo estava diferente. Enquanto caminhava por um trilho pouco explorado, algo chamou sua atenção. Um som fraco, quase inaudível, que se misturava ao vento. Não era o som de um animal qualquer, nem o farfalhar das árvores. Era um lamento baixo, como se alguém ou algo estivesse em sofrimento. O som a fez parar imediatamente, seu coração disparando de curiosidade e inquietação. Olhou ao redor, tentando identificar a origem, e então, sem mais delongas, seguiu em direção ao som. Atravessando a espessa camada de neve, Irene sentiu a pressão no peito aumentar. Ela não sabia o que encontrar, mas uma sensação estranha a impulsionava a continuar. O som estava ficando mais forte, mais nítido. E logo, entre os troncos de árvores, ela avistou algo que a fez congelar no lugar. Um pequeno corpo marrom, completamente coberto de neve, tremia violentamente. Era um cachorro, um salsicha, deitado sobre algo. Ela se aproximou devagar, com o coração apertado, e foi quando percebeu que sob ele estavam os filhotes. Não passavam de bolinhas de pelo, tão pequenos e indefesos. Irene quase podia sentir o desespero do salsicha, que mesmo sem forças, permanecia ali, protegendo seus filhos. Ela não pensou duas vezes. Correu até ele, tirando a mochila das costas, e usou seu casaco para tentar aquecer os filhotes. O salsicha, cansado e com um olhar desesperado, não resistiu a esse gesto de ajuda. Ele apenas olhou para Irene, como se entendesse que ela era sua última esperança. O pequeno salsicha não resistiu, mas aceitou a ajuda sem se mover, como se soubesse que estava recebendo sua última chance. Irene, com as mãos trêmulas e o coração acelerado, pegou os filhotes um por um, tentando mantê-los aquecidos o máximo possível. O menor deles já estava frio ao toque, sem vida. Irene olhou para o salsicha, que a observava com olhos quase vazios, e sentiu uma dor profunda. O cachorro parecia entender a gravidade da situação. Seu corpo estava exausto, suas pernas feridas pela luta contra o frio. Mas ele ainda estava ali, firme, tentando proteger o que restava de sua prole. Era algo quase impossível de ver, aquele pequeno ser resistindo a tudo para salvar os seus. A cena, tão cheia de dor e esperança, parecia congelada no tempo. A menina sabia que não tinha muito tempo. O vento cortava cada vez mais e a neve não dava sinais de parar. O salsicha, com um suspiro quase imperceptível, finalmente baixou a cabeça, aceitando a ajuda de Irene sem mais resistência. Ele havia feito tudo o que podia. Sem hesitar, Irene pegou os filhotes com cuidado e os colocou sobre seu casaco, envolvendo-os em uma das mantas que sempre levava para essas caminhadas. Ela não sabia o que fazer mais, mas algo dentro dela dizia que precisava agir rápido. O desespero já tomava conta de seu peito, mas ela respirou fundo, pensando na única coisa que podia fazer: levar aquele pequeno grupo até sua casa. Seu corpo doía com o esforço, seus pés afundavam na neve, mas ela não podia parar. O salsicha ficou quieto, olhando para ela com uma confiança silenciosa. Irene, com uma coragem que ela mesma não sabia que tinha, pegou o cachorro nos braços e começou a caminhar de volta, a neve batendo forte contra seu rosto, queimando sua pele. O cansaço a fazia vacilar, mas ela seguiu em frente, passo após passo. A cada passo que Irene dava, o peso no coração aumentava. O frio cortante parecia penetrar até os ossos, e o vento, implacável, tornava sua caminhada ainda mais difícil. O peso do pequeno salsicha em seus braços parecia aumentar, mas ela não podia parar. Não podia deixar que os filhotes, já tão frágeis, perecessem. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo. O tempo parecia escorrer pelas suas mãos,
como a neve que derretia sob seus pés. Quando finalmente avistou sua casa, um alívio imediato tomou conta de seu corpo, mas também uma sensação de exaustão extrema. Ela mal conseguia manter os olhos abertos de tão cansada, mas a imagem do pequeno Salsicha e seus filhotes, agora envoltos em seu casaco, a impulsionava. Quando Irene entrou pela porta de casa, sua avó Teresa estava à espera, uma expressão preocupada no rosto. Ao ver sua neta, com o rosto corado de frio e os olhos cansados, Teresa quase gritou, mas se controlou. Irene mal conseguia falar de tanto que tremia, mas conseguiu dizer, entre suspiros ofegantes: "Vovó, lá na floresta, um cachorro, seus filhotes, eles estão morrendo." Suas palavras saíam entrecortadas, mas Teresa já sabia que algo sério havia acontecido. Sem hesitar, Teresa pegou a mão de Irene e a guiou até a lareira, onde preparou rapidamente um cobertor quente e uma xícara de chá. Em silêncio, ela ouviu atentamente enquanto a menina se recuperava do cansaço e a avó, com o olhar sério, entendeu a urgência da situação. Ela já sabia o que precisaria fazer. Não perguntou mais nada. Preparou rapidamente uma cesta com mantas, toalhas, pão e leite morno. Olhou para Irene e disse: "Vamos voltar. Agora." Juntas, Irene e Teresa saíram novamente para a floresta, enfrentando a neve pesada e o vento cortante. O percurso parecia interminável. E Irene, apesar de ainda sentir o peso nos braços e nas pernas, sabia que não podia desistir. O medo de que o pequeno Salsicha e seus filhotes não estivessem mais ali a impulsionava, fazendo-a andar com mais urgência. A cada passo, o desespero se intensificava, mas a presença de sua avó, firme e silenciosa ao seu lado, trazia-lhe alguma esperança. O caminho que antes parecia familiar, agora se estendia diante delas, vazio e gelado, e Irene se perguntava se realmente conseguiria salvar os pequenos. Quando finalmente chegaram ao local, o cenário era quase o mesmo que antes, mas algo havia mudado. O pequeno Salsicha, embora visivelmente exausto, ainda estava lá, com os filhotes, encolhido, tentando protegê-los. O vento não dava trégua, mas ele não se afastava. Olhou para as duas mulheres que se aproximavam e, pela primeira vez, algo em seus olhos parecia brilhar com um vestígio de esperança. Teresa se agachou com dificuldade, a idade e o peso de sua mochila dificultando os movimentos, mas ela não se importou. Murmurou palavras baixas, tentando acalmá-lo. O Salsicha, em um gesto de confiança inesperado, levantou a cabeça e permitiu que ela se aproximasse. Sem hesitar, Teresa pegou os filhotes e, com o cuidado de quem sabe o que está fazendo, os envolveu nas mantas. O menor, que já não respirava, foi colocado separadamente. Irene, com as lágrimas nos olhos, segurou o filhote sem vida, o coração apertado. O Salsicha não fez nenhum movimento, mas o olhar que trocou com a menina era um pedido silencioso: "Cuide deles." E foi exatamente o que Irene fez. A menina cuidadosamente envolveu o corpo frágil do cachorro em uma das mantas e o levou nos braços, enquanto sua avó guiava os passos das duas de volta ao abrigo da casa, onde os esperava o calor de uma lareira que agora parecia um milagre. O caminho de volta foi ainda mais lento. Irene sentia o peso do pequeno Salsicha em seus braços e cada passo parecia um esforço hercúleo. O frio, agora misturado ao cansaço extremo, fazia sua visão embaçar, mas ela não queria pensar na dor. O que mais importava era garantir que, ao menos, o que restava daquela família tivesse uma chance de sobreviver. Seus olhos estavam fixos no horizonte, onde sua casa agora parecia ser a única promessa de calor e segurança. Teresa, caminhando ao lado, olhava para a neta com um olhar terno, mas também preocupado. Ela sabia o quanto aquele momento estava pesando para Irene, mas não havia tempo para palavras.
Apenas o som das botas afundando na neve e o uivo distante do vento preenchiam o silêncio. A avó sentia a tensão no ar e sabia que, ao chegar em casa, teriam apenas poucas horas para garantir que o pequeno grupo estivesse aquecido e alimentado. E, mais importante ainda, precisava garantir que a menina não desistisse. Quando finalmente chegaram, Teresa apressou-se para abrir a porta da casa e logo as duas estavam dentro, com o calor da lareira preenchendo o ambiente. O salsicha foi colocado com delicadeza sobre uma caminha improvisada perto do fogo, onde as mantas e toalhas foram cuidadosamente arrumadas. Irene, com as mãos ainda trêmulas, colocou os filhotes em um cobertor e os posicionou ao redor do pai, tentando aquecê-los o máximo possível. O ar quente da casa era um alívio imediato, mas a sensação de que haviam chegado tarde demais não saía da cabeça de Irene. Ela observava os filhotes com atenção. Cada movimento minucioso dela demonstrava a ansiedade de saber se haviam realmente chegado a tempo. Teresa, por sua vez, cuidava do salsicha com mãos experientes, fazendo o possível para aquecer seu corpo exausto. O silêncio na sala era denso, marcado pelo som do fogo crepitando e o sussurrar do vento lá fora. Irene olhou para sua avó, que lhe deu um sorriso suave, como se dissesse sem palavras que ainda havia esperança. As horas seguintes foram de pura expectativa e cuidados. Irene e Teresa se revezavam para garantir que o salsicha e seus filhotes estivessem o mais confortáveis e aquecidos possível. O cansaço era imenso, mas a sensação de que estavam fazendo o que podiam a mantinha em movimento. O pequeno salsicha parecia mais calmo, seus olhos, antes opacos e cansados, agora estavam focados, como se começasse a perceber que havia um futuro além da tempestade de neve. Os filhotes, protegidos pela ternura das mantas e do calor da lareira, respiravam mais suavemente, embora o menor continuasse imóvel, sem sinal de vida. Irene tocou o corpo do filhote sem forças, o coração apertado. Era difícil aceitar que não conseguira salvar todos, mas sabia que havia feito o possível. O salsicha, ao lado, ainda parecia em choque, mas algo em seu olhar dizia que a presença daquela menina e de sua avó lhe dava um pouco de alívio. Ele não estava mais sozinho. Ele não tinha mais que lutar sozinho. Durante a noite, a temperatura caiu ainda mais e o vento lá fora parecia não dar trégua. Mas dentro da casa de Teresa, o ambiente estava aquecido e tranquilo. As chamas da lareira crepitavam suavemente, iluminando o ambiente com uma luz suave. As duas mulheres estavam exaustas, mas o cuidado com os filhotes e o pequeno salsicha não diminuía. Irene, com a cabeça encostada contra a parede, observava o salsicha e seus filhos. Ele parecia mais relaxado, como se finalmente entendesse que estava seguro. Mas o maior peso sobre o coração de Irene era o filhote que não havia sobrevivido. Ela sabia que a dor era parte da vida, mas aquele pequeno ser, tão frágil, partira antes que pudesse sentir o calor da vida. E isso a deixava com uma tristeza que não poderia ser apagada tão facilmente. Mesmo assim, Irene se apegava à pequena esperança de que os outros filhotes sobreviveriam e que o salsicha, agora mais tranquilo, teria uma chance de começar de novo. Nos dias que se seguiram, Irene e Teresa cuidaram do salsicha e de seus filhotes com todo o carinho que podiam oferecer. A cada manhã, o pequeno salsicha parecia mais forte, seus olhos agora refletindo um brilho de vida que antes parecia perdido. A recuperação foi lenta, mas visível. Ele passou a se alimentar com mais apetite e até começou a dar pequenos passos, mais confiantes, pelo canto da sala. Irene, por sua vez, se dedicava ao cuidado dos filhotes com uma atenção quase maternal. A tristeza pela perda do menor, que ainda pesava em seu coração, se transformava em um desejo crescente de ver os outros crescerem fortes e saudáveis.
Cada pequeno movimento dos filhotes, cada respiro mais profundo, era uma vitória para ela. O laço entre todos ali, Irene, Teresa, o Salsicha e seus filhos, foi se fortalecendo. Mesmo o Salsicha, que inicialmente desconfiava de tudo e todos, começou a confiar naquelas duas mulheres que lhe deram uma chance. Ele se aproximava delas de forma mais segura, como se soubesse que podia descansar agora, sem medo. Em poucos dias, os filhotes começaram a crescer, suas barriguinhas se enchendo de leite e suas patinhas ganhando força. Eles começaram a explorar o ambiente, engatinhando com seus pequenos corpos e fazendo as primeiras tentativas de latir. Era uma cena de pura ternura, e Irene não podia deixar de sorrir a cada nova descoberta. O Salsicha observava tudo com um olhar atento, mas sempre com o mesmo carinho e cuidado com seus filhos. Ele parecia ter se entregado àqueles momentos de paz que nunca imaginara que experimentaria. E em meio a tudo aquilo, o nome que Irene havia dado a ele, Pipoca, parecia fazer total sentido. Pequeno, frágil, mas com uma força imensa para seguir em frente. A cada dia que passava, o pequeno Salsicha demonstrava um novo tipo de coragem. Ele havia passado pela dor e pela perda, mas de alguma forma estava se reerguendo. Junto a ele, seus filhotes também se levantavam, mais fortes e mais cheios de vida. Com o passar das semanas, a casa de Teresa tornou-se um lugar de aconchego e esperança para todos. Pipoca, agora completamente recuperado, se tornou um cão curioso e brincalhão. Ele passou a seguir Irene e Teresa por toda a casa, seu corpo mais forte e ágil, e o brilho nos olhos refletindo a confiança que conquistara. Irene, que inicialmente havia temido pela vida dos filhotes, agora via com alegria o crescimento saudável deles. Cada um deles, com suas personalidades distintas, tornava-se uma parte essencial da casa. Alguns eram mais aventureiros, enquanto outros se mantinham mais tranquilos, mas todos compartilhavam a mesma energia vibrante que refletia a segunda chance que haviam recebido. Irene os via como pequenos milagres, e o orgulho que ela sentia ao ver aquele grupo de cães tão felizes e saudáveis não podia ser descrito em palavras. Ela sabia que, sem o gesto corajoso de ter ido à floresta naquele dia gelado, tudo poderia ter sido diferente. Pipoca, por mais que fosse grato, tinha algo muito especial em seu comportamento. Ele sempre se aproximava de Irene e a observava com um carinho profundo, como se soubesse que ela era sua salvadora, a pessoa que o havia tirado do desespero e lhe dado a chance de ser feliz. O laço entre eles ficou inquebrável, e Irene, por sua vez, sentia que esse cachorro a completava de uma forma que ela não conseguia explicar. A conexão que ela e Pipoca tinham era algo muito mais forte do que a simples relação entre um dono e seu animal de estimação. Era um vínculo forjado na sobrevivência, no amor e na compreensão mútua. No fim, o pequeno Salsicha, que um dia lutou contra a morte, tornou-se um símbolo de resiliência e força para Irene e para sua avó Teresa. Não apenas para eles, mas para todos que souberam da história daquele cachorro corajoso que, com seus filhotes, enfrentou o impossível e conseguiu uma segunda chance. O tempo passou, e a história de Pipoca e seus filhotes se espalhou pela cidade. Muitas pessoas ficaram emocionadas com o que Irene e Teresa haviam feito por eles, e logo o pequeno Salsicha foi adotado por uma família amiga. Mas, para Irene, isso não era o fim, era apenas o começo de um capítulo novo. Pipoca se tornou uma presença constante em sua vida, sempre ao seu lado, como um amigo fiel, um companheiro que havia se mostrado mais forte do que qualquer dificuldade. Ele se adaptou perfeitamente à rotina da família, sempre brincando no quintal e, à noite, deitado perto da lareira, observando todos com seu olhar atento e sereno. Irene sabia que, embora a história deles tivesse começado em meio ao desespero,
Ela agora era marcada por um amor profundo e por uma relação que seria difícil de romper. Ela olhava para Pipoca e sentia uma gratidão imensa por tudo o que ele representava, por tudo o que ele havia superado. O destino daqueles filhotes também foi cheio de amor e cuidado. Cada um deles encontrou uma nova casa, com famílias que estavam ansiosas para dar-lhe carinho e cuidado. Eles cresceram saudáveis, com histórias de superação próprias, e muitos lembravam de onde vieram. Da neve gelada, da luta pela sobrevivência e da coragem de um pai que, com amor, fez o impossível para protegê-los. Para Irene e Teresa, aquele foi um momento que jamais poderiam esquecer. Um momento que lhes ensinou sobre a importância da coragem, da compaixão e, acima de tudo, sobre o poder de não desistir. O que parecia ser um fim para aquele pequeno grupo de cães se transformou em um novo começo, e com o tempo, a memória do dia em que tudo mudou ficou gravada nos corações de todos os envolvidos. O que aconteceu naquela manhã fria e silenciosa não foi apenas um resgate. Foi um lembrete de que, em momentos de maior adversidade, o poder do amor e da compaixão pode fazer a diferença. Irene, ao se deparar com o pequeno Salsicha e seus filhotes, teve a coragem de agir quando muitos poderiam ter ignorado o sofrimento. Ela não apenas salvou vidas, ela transformou a dor e o desespero em esperança e recomeço. A história de Pipoca com seus filhotes ficou gravada não apenas nas memórias de Irene e Teresa, mas também no coração de todos que souberam da jornada deles. Eles não eram apenas cães, eram símbolos de resistência, de coragem em face do impensável e de como, mesmo nas situações mais sombrias, uma pequena chama de esperança pode surgir. Agora, muitos anos depois, Irene ainda lembra daquelas horas tensas na floresta e da sensação de que o futuro era incerto. Mas ela também se lembra do olhar grato de Pipoca, o cachorro que nunca esqueceu o que ela fez por ele. A lição que Irene aprendeu naquele dia não era apenas sobre salvar vidas, mas sobre nunca deixar de lutar, mesmo quando tudo parece perdido. Pipoca, em sua doçura e bravura, não foi apenas um resgatado. Ele e seus filhotes se tornaram uma prova viva de que, às vezes, as segundas chances são tudo o que alguém precisa para renascer. E naquele caso, ele e sua família haviam renascido, todos juntos, para uma vida cheia de amor e carinho, com o compromisso de nunca mais olhar para trás.